Amém? Esse texto de Salmo 127 é interessante. Eu estou quase tendo mais, quase não, eu já tenho mais tempo de crente do que, né, de idade. Converti com 12 anos de idade, muito novo, e eu já ouvi esse salmo ser pregado e ser usado 1.375.518 vezes em consagração de crianças. E hoje, né, considerando, o que eu vou, né, falar para ministrar no momento aqui da consagração da Sofia, e eu fui no texto lá, quando Jesus é apresentado, mas ali a Bíblia fala que é o primogênito, é o macho sem defeito, e a Sofia é uma menina, né? Eu falei, Deus, esse texto aqui, eu fui pensando, e esse texto é um que a gente já ouviu muitas vezes, mas eu não quero pregar para a Sofia. Eu gostaria de jogar a batata quente, o abacaxi no seu colo. Eu gostaria de falar sobre você nessa manhã, e no final fazer uma conexão por aquilo que nós também vamos ministrar nessa manhã, que é consagrar esse bebê a Jesus. Mas a palavra do Senhor diz aqui no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, quer dizer, se Deus não estiver construindo, se não for Deus fazendo, se não for Deus tomando a iniciativa, se não for Deus o engenheiro, o arquiteto, se não for Deus aquele que tomou a frente, se não for Deus aquele que teve a ideia, se não for Deus aquele que edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. Você vai perder seu tempo, você vai pôr tijolo em parede que vai cair, você vai se frustrar amargamente, você vai perder anos e anos da sua vida insistindo em coisa que não vai dar em nada. Então a palavra diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, quer dizer, se não for Deus a proteger, a preservar, a guardar, a envolver, a te levar para um lugar seguro, você vai estar correndo risco, você vai estar vulnerável. Se não for Deus o seu guardião, se for o homem, se for seu marido, se for sua esposa, se for seu dinheiro, se for seu chefe, se for o exército americano, se for o Estado americano, se for a compensação financeira que você está contando receber, se não for o Senhor a guardar a cidade, em vão protege, guarda, vigia a sentinela. Inútil, diz a Bíblia, inútil, helpless, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente você conquistou, porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. A Bíblia diz então, verso 3, herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Sabe, esse salmo, ele é muito profundo, ele vai muito além desse lance, vou usar uma expressão bem popularesca, desse lance de consagrar a criança quando o bebê nasceu, vai muito além. E ele se fecha, ele começa e termina tratando da mesma coisa. E a gente insistentemente tem falado aqui na igreja sobre o seu projeto existencial, sobre o que você está fazendo da sua vida, para onde você está indo, onde você está gastando seus dias, o seu dinheiro, o seu tempo de existência, de juventude, onde você está pondo seu investimento de vigor, de inteligência, de habilidades, de dons, de oportunidades. Para onde você vai, meu filho? Falar bem grosso, bem grosseiro aqui, onde você está amarrando seu burro? Para onde você vai? O que você está fazendo? Onde é que esse caminho vai dar? A dar mais tempo no que você está fazendo, onde é que você vai chegar? O que você terá conquistado? O que virou sua vida a partir disso? E é desse assunto, de novo, que a Bíblia fala. E aí a palavra fala, começa com uma palavra que é muito chave, e todo mundo aqui nessa manhã está fazendo isso: edificar. Você está construindo alguma coisa,
Você está construindo a vida dos seus filhos, você está construindo um casamento, você está construindo o seu projeto profissional, você está se profissionalizando, você está construindo um caminho de vida, ou um caminho de desgraça, ou um caminho de vergonha, ou um caminho de bênção, ou um caminho de prosperidade. Todo mundo nessa sala, vamos chamar isso aqui de casa de oração, né? Porque templo a gente sabe que somos nós, e o Espírito de Deus habita em templos não feitos por mãos humanas. Mas, sabe, todos nós aqui estamos construindo alguma coisa. Todos nós estamos edificando. E aí, é interessante, se a gente for ainda mais fundo, espremer mais o limão, você vai ver que isso resume a sua vida. Você está construindo alguma coisa. E no que você está fazendo, você põe a sua expectativa. Você sonha, você fala, eu quero que isso dê alguma coisa, eu quero ter algum lucro, eu quero ter algum reconhecimento, eu quero ter alguma realização, eu quero comprar um apartamento, eu quero comprar uma casa, eu quero construir alguma coisa lá no Brasil, eu quero me casar, eu quero ter um lar feliz, eu quero ter filhos, eu quero whatever, né? Todo mundo aqui está construindo alguma coisa, você está edificando, e nisso você está pondo seu tempo, seu trabalho, sua energia, sua expectativa, os seus sonhos. Só que tem um problema, tem gente que vai se frustrar amargamente daqui a alguns quilômetros. Tem gente que vai ver a vaca ir para o atoleiro daqui a alguns quilômetros. Tem gente que vai ver a coisa derreter igual cera. Sabe por quê? Porque a Bíblia está dizendo que esse edificar tem uma questão crucial. E qual é? Se você é cristão, eu tenho que perguntar: o senhor está construindo essa casa? Em outras palavras, Deus, esse projeto é seu? Deus, o projeto de casar com essa moça é seu? Ou eu só estou fascinado porque ela é bonita e ela é atraente? Deus, o projeto de casar com esse rapaz é seu? Ou eu estou fascinado porque ele é galante, porque ele me elogia, porque ele me deu um pouco de atenção, como eu sou um poço de carência? Então, o primeiro, desculpa de novo falar isso, o primeiro Zé Perequeté que tira bicho do pé para comer com café, eu já apaixonei. Sabe, esse projeto é de Deus, de entrar nesse projeto financeiro, de você gastar 11 anos para você se profissionalizar. Porque você vai ter que fazer uma faculdade muito longa, uma faculdade muito cara, você vai investir muito tempo estudando, você vai paralisar as outras áreas da sua vida. Isso aí, se você quiser realmente ser um professor de doutorado no Harvard, você vai ter que rachar de se especializar. Você vai parar 12 anos da sua vida para você conseguir ser doutor e você ser professor em Harvard. Esse é um projeto muito nobre. Mas a grande pergunta é: Deus está nisso? E pelo amor de Deus, nada contra com quem estuda. Eu nunca parei de estudar, eu não quero parar de estudar. Sabe, faz parte, é importante. Mas sabe, Deus está nesse projeto profissional? Ou isso é uma obstinação sua? Ou você está querendo resgatar a frustração de seu pai e da sua mãe, que nunca se profissionalizaram, e agora vem em você a chance da redenção da família. O filho tem que ser doutor. A Dom Maria, o seu Severino, agora investiu todas as fichas no você, porque agora você tem que ser o doutor. Então você é a redenção da mediocridade de uma família inteira. Desculpa. Sabe, às vezes o sonho não é nem seu, é dos outros que sonharam para você. O sonho é de outras pessoas que pegaram e jogaram a projeção da redenção da sua nulidade, da sua mediocridade em você. Então agora você tem, nossa, meu filho está na América, o meu filho na América, e quem é do interior lá do Brasil, o povo de Santa Bárbara do Oeste, dos como é que chama lá aquela cidade, a capital de Minas Gerais, Governador Valadares. Então, você sabe que entraram com um projeto na Câmara Municipal de Valadares para mudar o nome da cidade, né? Para President George Washington. Mas então vamos voltar aqui. Então, às vezes o sonho não é nem seu. E você está vivendo uma vida que outros pediram, outros, sabe? Então puseram todas as fichas em você. E aí quem vem para a América, né, o povo lá do interior acha que você é rico. Quem tem iPod é porque nós pode. Então, então vocês aqui pode, porque nós tudo pode. E lá não pode, mas aqui pode. Então, sabe, eu quero perguntar,
você está construindo uma casa, ouça, que Deus resolveu edificar, e aqui nós temos então o aspecto fundamental do que Deus está falando na Bíblia inteira. Eu é que tenho que seguir a Deus. Deus não tem compromisso nenhum, Fábio, de você resolver sua vida, faz as porcarias tudo, faz os negócios tudo errado, e aí você fala, eu quero casar com a Chiquinha, e põe lá para Deus assinar, e aí Deus tem que assinar, abençoado. Não, eu é que tenho que perguntar para Deus, Senhor, esse projeto é seu, esse projeto de mudar, esse projeto de fazer isso, esse projeto de casar, esse projeto de investir nisso, esse projeto de sonhar esse sonho, de gerar essa expectativa, de fazer esse investimento existencial, é Deus que está edificando ou sou eu que quero edificar? Deixa eu te falar, se é você querendo edificar e se você é cristão, Deus não tem necessariamente compromisso com isso. E aí muitas vezes nós queremos que Deus abençoe na marra, Deus abençoe um casamento que começou tudo errado, ele não casou com ela, ele casou com um corpo muito bonito, ele nunca nem conversou com ela, realmente querendo entendê-la, querendo conhecê-la, sabe? Enfim, então a grande pergunta é, Deus está edificando essa casa, Deus está edificando esse projeto seu, Deus está nisso, Ele é a pessoa que começou. Então, o princípio básico aqui é que nós não criamos a onda, igual o surfista, eu tenho que procurar a onda, é eu que vou surfar na onda. Sabe, eu é que tenho que achar a onda de Deus, eu é que tenho que procurar o momento de entrar na onda. Então a grande pergunta é, Deus que está movendo a sua vida, ou é você querendo fazer onda? Sabe, é Deus que começou a se mover, ou é uma coisa que você está fabricando, e aí muitas vezes nós queremos, e a gente se frustra com Deus e põe a culpa em Deus, quando a coisa não acontece do jeito que eu queria que acontecesse, quando aquilo não prospera, quando aquele negócio não dá certo, quando aquele projeto não foi, quando aquilo naufragou, sabe, a grande pergunta é, Deus está nisso? E aí, esse aspecto da onda e do mover de Deus, nós é que temos que descobrir, se Deus está edificando essa casa, se Deus está edificando essa casa, pode entrar. Se Deus está edificando esse casamento, vai firme. Se Deus tem esse projeto para você ser um médico, de você ser um missionário, de você ser um empresário, de você ser, enfim, alguém que investe em pessoas, vai nisso. Se Deus tem um projeto para você vir para a Flórida, vai mesmo. Se Deus tem um projeto para você fazer disso a sua existência em 20 anos, em 15 anos, dá 25 anos da sua vida construindo algo, vai, porque Ele vai abençoar. Entende o que eu estou dizendo? Interessante, eu não sei quantos aqui já ouviram a história da Adonep, Associação de Homens do Negócio, do Evangelho, Homens de Negócio do Evangelho Pleno. É uma associação de empresários, começou aqui nos Estados Unidos, no Brasil chama Adonep. Aqui eu não sei o nome, não me lembro em inglês qual é o nome da Adonep. A Adonep surgiu nos Estados Unidos. E ela foi fundada por um armênio chamado Demo Shakarian, um descendente de armênios, na verdade. E olha que coisa interessante, na Armênia, no início do século passado, no século 20, para quem não sabe onde fica a Armênia fica lá encravada entre a antiga União Soviética, a Rússia, Irã, Turquia, fica naquele miolinho ali, é um dos países mais antigos do mundo, é um dos países onde o cristianismo chegou lá nos primórdios, alguns séculos depois da morte dos primeiros apóstolos, né? E até hoje tem igreja ainda que é remanescente daquela época ainda. Foram invadidos por muçulmanos e por turcos e por tanta coisa, e lá os armênios permaneceram. E a Armênia, no início do século, o pessoal teve um avivamento lá, e Deus trouxe uma palavra profética, que era para aqueles homens e mulheres de Deus imigrarem, saírem do país. Meu Deus do céu, pera lá, isso parece coisa do Velho Testamento, esse negócio assim, aquelas profecias, parece, né, só falta ver aquele velho barbudão assim, com um cajado na mão, aquela roupona, aquelas profecias antigas, e muita gente não deu crédito para isso. Em muitas outras, aquela palavra profética se tornou uma convicção poderosíssima, que eles tinham que deixar o país. Muitos foram para o Brasil,
Muitos foram para a região da Palestina, porque não existia Israel ainda, né? Isso é uma das razões que a cidade velha em Jerusalém é dividida em 4 partes. Uma delas é a Armênia, cheio de armênio lá. E um grupo veio para os Estados Unidos, inclusive o avô do Demo Shakarian, eu não lembro o nome do cara, chegou em Nova York imigrando com a roupa do corpo e a malinha. Alguns anos depois, os exércitos turcos invadiram a Armênia. Houve um banho de sangue, uma chacina, em que 2 milhões de pessoas foram mortas. Até hoje a Armênia e a Turquia têm um problema diplomático entalado na goela, porque a Turquia não reconhece que isso foi crime de guerra, foi chacina. E eu não sei quantos vivem em São Paulo, ou já foram em São Paulo. Lá a nossa igreja ficava no bairro da Armênia, antiga Ponte Pequena, mudou de nome por causa dos armênios lá. Uma igreja evangélica armênia, na esquina ali da praça onde era a nossa igreja, da rua onde era a nossa igreja, e um monumento enorme aos mortos na chacina no início do século XX. Mas veja bem, a grande pergunta é: estão edificando a casa que Deus está edificando? Esse sujeito que chegou com a roupa do corpo e a malinha lá em Nova York, o pai do Demo Shakarian, esse cara comprou um cavalo, comprou uma carroça, começou a fazer transporte, começou a prosperar, organizou uma empresa, estabeleceu uma empresa transportadora, e foi ficando rico, e foi fazendo outras coisas, e o cara ficou podre de rico. Ele prosperou, e todos aqueles que vieram prosperaram assustadoramente. E esse Demo Shakarian escreve isso naquele livro, O Povo Mais Feliz da Terra. Se alguém quiser ler esse livro, muito interessante, é riquíssimo o testemunho que eles contam. Então veja bem, por que quem ficou lá, ficou na pindaíba e correu risco de vida e certamente morreu ou perdeu parente? Porque não está edificando a casa que Deus está edificando. Eu não estou pondo pedra no muro que Deus está construindo. Quem veio em resposta a uma promessa de Deus, cresceu, prosperou e avançou. Então veja bem, há uma questão, há um princípio básico aqui. Eu preciso descobrir o centro da vontade de Deus na minha vida. Eu preciso descobrir qual que é o propósito profético de Deus para a minha vida. Se eu descubro então essa casa que Deus está construindo, e eu vou me associar a Deus, eu é que vou seguir a Deus, sabe o que vai acontecer? A bênção de Deus está ali, a unção de Deus está ali, a graça de Deus está ali, os recursos de Deus estão ali, as oportunidades de Deus vão se abrir ali, a bênção, a fé de Deus vai estar ali, sabe? Deus vai colocar a mão naquilo ali, porque é Ele que está edificando. Então é muito mais penoso, é muito menos penoso, é muito menos difícil. Mas há uma outra questão: às vezes nós achamos que edificar na casa que Deus edifica, eu não vou ter esforço nenhum, eu não vou ter que ter trabalho penoso nenhum. Opa! Veja bem, edificar a casa que Deus edifica tem uma garantia: que não vai ser vão, e você vai prosperar, e você vai terminar a sua vida com honra. Você vai terminar a sua vida com reconhecimento. Você vai terminar a sua vida com aquele grande sentimento de que era isso que era suposto ter feito na minha vida. Foi isso mesmo. Se eu voltasse atrás, eu faria tudo do mesmo jeito. Sabe, o investimento de vida, de energia, de juventude, de trabalho, foi certo. Olha aí o tanto de coisa preciosa que aconteceu. Olha os meus filhos e os filhos dos meus filhos. Olha as vidas, os filhos espirituais que Deus me deu na igreja. Olha como eu fui instrumento para casais e para tanta gente preciosa. Olha como eu promovi tanta gente. Olha como eu fui trampolim para melhorar a vida de tanta gente. Olha como eu fui usado para redimir, para curar, para restaurar, para abençoar, para trazer esperança na vida de tanta gente. Então era isso mesmo que era suposto fazer. Por outro lado, a Bíblia não garante que edificar na casa que Deus está edificando vai ser fácil. Não quer dizer que vai ser fácil. Às vezes nós queremos, sabe, edificar onde Deus edifica para não ter trabalho. Não significa isso. O princípio do trabalho foi estabelecido sobre nós. E aí tem uma questão: você quer ganhar mais? Você quer prosperar mais? Você quer ir mais longe? Então tem uma lavoura maior. Da mesma forma em relação às coisas de Deus. Se você pede pouco, você vai ter pouco. Se você não pede nada, meu filho, você não vai ter nada. Mas se você pede muito, você vai ter muito. Deus é um Deus de proporção. Se você trabalha numa lavoura de
se é uma hortaliça de 10 metros por 5, você vai colher ali uma meia dúzia de cenoura, um pouquinho de alface, um pouquinho de couve e um gilozinho para fazer com chuchu. Mas, se você plantar uma lavoura de 400 alqueires de soja, profissionalmente, e com a técnica certa, você vai ganhar muito dinheiro. Porque há uma proporção, é diferente uma hortaliça de uma lavoura de 400 alqueires de terra. Sabe, então Deus é um Deus de proporção, só que tem uma diferença. A lavoura vai dar muito mais trabalho. A lavoura vai exigir uma dedicação profissional. A lavoura vai exigir que você acorde 4 horas da manhã, que você treine pessoas, que você acompanhe, que você supervisione, que você trabalhe com muito cuidado. É diferente da horta. A horta eu agoo 3 vezes por semana, eu vou lá, arranco as lagartinhas, jogo fora, arranco os matinhos, está pronto. Sabe? Mas há uma diferença entre meia dúzia de couve, uns tomatinhos, e 400 alqueires de soja. Da mesma forma, o seu projeto existencial tem um tamanho de trabalho a ser feito, tem um tamanho de desafio a ser feito. Uma coisa era eu estar lá na igreja, lá em Goiânia, junto com a Luísa, as coisas tudo andando, e eu estou lá, eu vou pregar, eu vou ministrar, eu vou, certamente ter alguma atividade, falar na rádio, é tão mais fácil. Sabe, é diferente quando você aceita um projeto para plantar 100 igrejas. Opa! Cada dia tem um abacaxi acontecendo em algum lugar. Cada dia tem uma confusão para resolver. Cada dia tem um problemaço. Sabe, agora, veja bem, eu quis isso. Ninguém, sabe, me obrigou a isso. Eu quis isso. Eu quis edificar a casa que Deus está edificando. Tem um trabalho maior. E eu nem quero pensar nas outras 900 igrejas que o pastor Aloysio, com toda a equipe, sabe, de missionários, de pastores, de homens e mulheres de Deus no Brasil, estão plantando. Porque são 900 potenciais situações. Eu não quero nem pensar nisso, eu quero ficar com as minhas. E sabe, esses dias, fazendo um folder, nós vamos trazer para os irmãos aqui, que vai ser distribuído lá na conferência agora, no Brasil. Eu descobri que nós estamos aqui fora do país com 31 frentes de trabalhos abertas. 31 frentes. Então, são 31 situações, potencialmente, com desafios, com necessidades. Então, veja bem, edificar na casa de Deus não significa que vai ser fácil. Então, deixa eu já jogar para baixo a sua realidade, a sua expectativa. Vai ter desafio. É proporcional ao tamanho da obra que você quer construir, ao tamanho de profissão, ao tamanho de prosperidade, ao tamanho de desafio que você aceitou. E há uma segunda coisa: não vai haver atalhos. Não tem como atalhar quando você está edificando a casa de Deus. Vai requerer processo, vai requerer persistência, vai requerer investimento, esforço, e vai ter momento que está pesado, que está difícil, que aquilo que você creu, que você investiu, as pessoas não responderam, aquilo que você fez com tanto cuidado não deu o resultado que você esperava. Muita gente vai te apunhalar pelas costas, um bocado de outros vão te largar no meio do caminho, não vai ter muita gente com lealdade no começo, enfim. Então não tem atalho. Só que eu te garanto uma coisa: não vai ser vão. À medida que você avança, você olha para trás e fala: que coisa boa, que coisa maravilhosa, glória a Deus, é isso mesmo. Hoje de manhã estava vendo uma reportagem de 2 médicos brilhantes aqui nos Estados Unidos, que estão assim, fazendo revolução na área de cirurgia cardíaca por computador, de modo remoto. Eles estão lá em Ohio fazendo cirurgia no mundo inteiro através de computador. São 2 brasileiros, eles criaram a técnica, eles desenvolveram a pesquisa. Então, soldado arrebentado lá no Iraque, eles faziam a cirurgia dos caras lá de Ohio, com equipamento que foi levado para lá, uma coisa impressionante. O sujeito colocam 2 placas que geram campo magnético nessa região do tronco da pessoa, e todo o circuito de computador controlando, a sonda que vai ali dentro, eles controlam então de acordo com o campo magnético que vai para cá, ou que vai para cá, ou que sobe ou que desce. Esse processo de aprofundar, de entrar para a direita, para a esquerda, de subir ou de descer, eles controlam de Ohio,
mas a sonda foi colocada dentro do coração do soldado lá no Iraque. 2 brasileiros. Então, e aí um deles falando, olha, uma coisa preciosa que eu estou salvando vidas. Eu falei, é isso. Eu estou fazendo diferença na vida de famílias inteiras, através desse investimento, através desse projeto de vida. Mas sabe, há uma outra coisa interessante. Esse outro aspecto, a Bíblia diz que se Deus não guardar a cidade, em vão trabalham aqueles que a protegem. E interessante, sabe, gente, escolhas determinam o seu futuro. As suas escolhas vão determinar o seu futuro, e as escolhas que você tem feito têm determinado o seu presente. Você está hoje como resultado das escolhas dos últimos 3 meses, dos últimos 2 anos. Mas é interessante, e vai mais adiante, com quem ando determina o meu futuro, onde eu vou chegar. Com quem ando determina o que eu vou conquistar. Com quem eu ando determina aonde que eu vou chegar. E finalmente, os amigos que eu tenho, as pessoas com quem eu me associo, elas drenam a minha vida, quer dizer, elas me sugam ou elas me promovem. Você tem 2 tipos de amigos, você tem 2 tipos de pessoa que anda com você. Quem te esgota, quem te usa, quem te drena, quem te põe para baixo, quem é peso. Ou aqueles que te promovem, que te desafiam, te inspiram, te põem para frente. Né? E é interessante que esse edificar tem a ver então com essas escolhas, tem a ver com essas opções que nós fazemos, que vão trazendo consequências diretas no nosso dia a dia. Né? E é interessante, a palavra fala que na concatenação desse processo todo, que quando você vive na terra, edifica, e você está debaixo daquilo que Deus está fazendo, você tem a bênção dele, e se você é um servo de Deus, você vai pedir, ele vai te proteger, ele vai te guardar. E essa proteção não é igual ao primeiro princípio. Mesmo que você esteja num lugar onde Deus não está edificando, Deus tem um compromisso de guardar você, de proteger você, porque Deus tem uma aliança com os seus. Mas há uma outra coisa aqui. A Bíblia vai além. A Bíblia está dizendo que os filhos que nós temos, os filhos que nós geramos, esses filhos são chances de êxito, são chances de edificação. É o contexto do que a Bíblia está falando. A Bíblia começa a falar em edificar e guardar a cidade, e termina falando de filho. Eu quero te falar, né, se você tem filhos, se você tem projeto de ter filhos, esses filhos são chances que você tem de ir mais longe. E a Bíblia usa aqui o símbolo de flecha. Cada filho seu é uma flecha. E é curioso que aqueles que estão na guerra, na época em que não havia essas armas de fogo que nós temos hoje, né, os guerreiros usavam flechas. E é curioso que cada flecha que um guerreiro lança, ele tem uma expectativa de que essa flecha atinja o objetivo, atinja o alvo. A Bíblia está dizendo, Francisco, cada filho que você tem é uma flecha, é uma chance. Chance de quê? Chance de você como pessoa ir mais longe, enviar alguém para alcançar o que você não alcançou, para fazer o que você não fez, para viver o que você não viveu, para prosperar como você não prosperou, para abençoar outros como você não abençoou. Então cada filho que nós temos, pastor Márcio, é uma chance de nós avançarmos muito mais nesse projeto de edificar o que Deus está edificando. E eu tenho 3 filhos, uma conclusão, um dilema que eu tinha bem no começo. A gente pergunta, eu conversando com a minha esposa, nós queremos ter quantos filhos? Na geração dos meus pais, era comum ter 5, 7, 8, 12 filhos. Hoje em dia parece que está fora de época, o mundo está meio saturado, né? E assim, então, mas como é que eu vou obedecer a Deus? A Bíblia fala que nós temos que crescer e multiplicar. Então multiplicar significa no mínimo ser 3, porque um me substitui, o outro substitui a do Maria, a Valneide, tem que ficar mais um, então nós multiplicamos. Então tem que ser 3, isso na minha matemática. Mas Deus de fato trouxe uma convicção assim. E o pastor Aloysio, ele teve 2 filhas. E aí, um tempo que ele estava ensinando sobre mamon, né, servir a Deus, ou servir a questão financeira,
ele falou: olha, eu me arrependo amargamente por ter tido só 2 filhos. Não pela questão de só 2 filhos, mas porque a base da minha decisão não foi ouvir a Deus. A base da minha decisão foi questão financeira. Filho hoje custa caro, filho hoje, né, ainda mais menina, já tinha tido a primeira, então filha vai ser caro, porque filha, né, é secador de cabelo, é sapato de salto, é as bijuterias, depois não sei o que, depois a festa dos 15 anos, depois eu tenho que passar casamento, depois faculdade, a dificuldade, e tarará, e tatatá, e aí com base na questão financeira, conduzido não por Deus, mas por Mamon, ele falou: vou fechar a fábrica com 2 filhos. Ele não perguntou para Deus. E aí ele, né, fazendo o Aloysio é uma pessoa admirável nisso. Ele disse: olha, eu me arrependo, porque eu não fui perguntar a Deus. Eu não fui espiritual, eu fui carnal. Porque a minha questão foi puramente financeira. Ter filho custa caro, ter filho é trabalhoso. E essa é a cabeça, a mentalidade, a ideologia do mundo hoje. Por isso você vai na Europa, os países estão morrendo. A população de Portugal, da Espanha, da Itália, da Áustria está diminuindo. Morre mais gente do que nasce. E eles preferem ter gato ou cachorro do que criar menino, né? E tem propagandas que expressam exatamente isso. Ter filho é complicado, então não tenha filho. Ter filho é desconfortável, então não tenha filho. Agora, é interessante, a palavra de Deus está dizendo o contrário. Feliz é aquele que enche de filhos a sua casa. Em outras palavras, aquele que enche a sua aljava de flechas, de oportunidades. Sabe por quê? Cada filho vai ter uma escolha, cada filho vai fazer uma decisão, cada filho vai ter uma opção de vida, e eu tenho a chance de ver nos meus filhos a 2ª, a 3ª geração de gente que está edificando onde Deus está edificando. Você está edificando onde Deus está edificando? Seus filhos estão edificando onde Deus está edificando? E é tão precioso isso, né? Não dá para falar de cada um que fala do próprio filho, dos próprios filhos, mas os meus filhos são tão lindos. Eles são tão preciosos, né? E eu realmente me sinto como, né, um guerreiro feliz que teve a sua aljava com 3 flechas preciosas. Mas, sabe, eu quero perguntar: onde nós temos edificado? E a palavra do Senhor termina aqui de uma maneira tão interessante: feliz o homem que enche deles a sua aljava. E finalmente, o fechamento de tudo: você não será envergonhado ao edificar onde Deus está edificando. A questão aqui não é ter ficado rico e acumular 10 milhões de dólares, 100 milhões de dólares. A questão aqui é: você não será envergonhado. E eu quero terminar dizendo, há 5 anos atrás mais ou menos, eu fui no enterro da minha avó, a minha última avó. Já tinha perdido meus avós, a avó por parte de pai, e agora a minha avó materna morreu com 94 anos. E no sepultamento da minha avó, enquanto eu estava sentado lá, eu comecei a pensar na vida dela, quanto que ela sofreu, né? O marido deixou a minha avó com 7 crianças no interior de Goiás em 1930 e poucos. Essa mulher, ela teve que se virar, ela não tinha tempo para pensar nela. Ela teve que dar comida, roupa, estudo para os filhos todos. Todos os meus tios se tornaram pessoas de bem, a maior parte deles formados na faculdade. Eu tenho um tio que é médico, tem uma tia que fala 5 línguas. É impressionante o que a minha avó fez, criando coelho, lavando roupa, bordando, fazendo biscoito, costurando, plantando mandioca, fazendo farinha, criando galinha, criando porco, sabe? E assim, eu detestava ir para a casa da minha avó nas férias, porque você ia trabalhar com certeza. Eu já contei isso aqui. Eu, garoto de 8 anos de idade, eu queria ir para jogar bola, eu queria ir para matar passarinho, eu queria ir para subir nos morros da vida, eu queria ir para torturar os coelhos, eu quero fazer alguma coisa. E ela acordava a gente, arrancava, né, da cama. E Anápolis é um lugar mais frio que Goiânia, né? E eu ia para lá de férias, julho, aquele gelo lascando. E acordar cedo, a gente ia
pegar lavagem do dia anterior em restaurante e tudo. E você sabe que lavagem é comida podre, comida que a bactéria já... E uma ocasião lá ela vai... O que eu vou levar? Né? Não tinha balde, é muito pesado para mim, eu não tinha força, 8 anos de idade só. Ela pegou um saco de adubo da Maná, aquele saco de plástico duro, né? Tá a bocona do saco, ela falou, o saco está rasgado, segura a ponta. Então tinha a ponta do saco, eu tinha que torcer e segurar com a mão. Ela encheu o saco de lavagem, fechou, amarrou a boca do saco e colocou o saco aqui. E tem que andar a pé, porque você não vai ter carro. Você não... E eu falei, eu mereço isso, eu mereço carregar lavagem. E você vai andando, você vai andando, você vai andando, você vai afrouxando a mão. E aquele godó da comida podre, aquilo foi escorrendo para dentro da minha camisa. E foi escorrendo, e foi descendo, e desceu, e entrou na calça, e desceu embaixo. E o sapato começava a fazer assim... com caldo de lavagem da minha avó. Eu cheguei lá, entreguei aquilo, não tinha sabonete que tirava o cheiro de lavagem. Eu fiquei cheiroso não sei quantos dias. Mas muitos anos depois, no enterro dela, estavam todos os filhos lá. Eu vi Deus transformando a alma amargurada da minha avó numa pessoa doce, num coração doce, perdoador, amoroso, terno. E a gente estava ali, a família inteira, descendo da minha avó, uma das primeiras crentes da família que se converteu, conheceu Jesus. Que mulher honrada, essa mulher venceu, essa mulher fez além do que era esperado de uma mulher frágil do interior. Sabe, ela foi além, né? E desceu respeitada, com honra, com beleza, para encontrar Jesus. Eu falei, Deus, isso é bonito, né? Não interessa quão amarga, quão difícil, quão penoso foi a vida dela. Ela não foi envergonhada. Sabe, eu quero perguntar, você está edificando a casa que Deus está edificando? Né? E nesse momento eu gostaria de chamar a Gisele com a Sofia, o pastor Márcio. Quero chamar também os avós maternos que estão aqui, seu Malciron, a dona Ledi também. E os irmãos sabem que eu não sou de muita cerimônia, mas eu vou pôr essa roupa, porque essa foto vai durar. Vai durar 94 anos. E a Sofia um dia vai ver essa foto e fala, nossa, que roupinha fajuta que o pastor pôs naquele dia tão importante na minha vida. Então, quero ficar mais bonito. Só faltou o Arthur. O Arthur. E eu gostaria de, nesse dia tão importante, né? Alguém pode perguntar, pastor, mas vocês não batizam criança? Não, porque a Bíblia não ensina isso. A palavra de Deus mostra que Jesus foi consagrado, foi apresentado, foi entregue a Deus no 8º dia de vida. Mas ele foi batizado nas águas, como representante, como substituto e como referencial, com 30 anos de idade. O batismo é para arrependimento de pecados, é para sepultar o velho homem pecador. Mas a Sofia não teve tempo disso, não teve tempo nem de fazer escolha, não tem pecado para arrepender. Então nós vamos fazer o que a Bíblia ensina, de dizer, Senhor Deus onipotente, nós entregamos a vida, o futuro, os destinos, as oportunidades, as circunstâncias, as escolhas da Sofia nas mãos do Senhor. Eu gostaria que nesse momento solene os irmãos ficassem de pé. Eu gostaria de perguntar, pastor Márcio e Gisele, vocês se comprometem diante de Deus com todo temor e diante da igreja como testemunha do que está acontecendo aqui, de criar a Sofia no temor de Deus, nos caminhos do Senhor, com toda sabedoria, com toda dedicação, com todo suporte, investindo nesse jardim que Deus está dando para vocês e guardando e protegendo esse jardim com todas as forças e na capacidade, na graça de Deus sobre a vida de vocês? Sim? Amém, sim. Amém, sim. Amém.
E é interessante, nós não temos, quando a gente apresenta criança, nenhuma figura do padrinho e da madrinha, o din-din é din-din para dar presente, né? Mas os nossos filhos, irmãos, são responsabilidade de toda a comunidade, né? Então, nesse sentido, nós estamos introduzindo também a Sofia como parte aqui da comunidade e desse pedaço da igreja de Deus. Então cada um de nós somos responsáveis por guardar, proteger, amar, ser referência, né, sobre os filhos dos nossos irmãos e irmãs. Amém? É tão gostoso ver o Danielzinho correndo e crescendo e aquele jeitinho futrica dele, né? Eu lembro quando nos primeiros cultos lá em casa, né, o Daniel ia para tudo quanto é buraco e andava e subia a escada e descia e falava: esse menino é inteligente, esse menino é normal, né? E assim, nós temos que ter esse coração de guardar, de abençoar, né, de proteger, de sermos nós pais e mães espirituais dessas crianças. E nessa manhã eu gostaria de perguntar para a igreja: os irmãos também se comprometem, não só a Sofia, mas os nossos filhos, os filhos dos nossos irmãos e irmãs, de amá-los, de guardá-los e de ser referenciais nos caminhos do Senhor. Amém? Amém. Amém. Nós gostaríamos então de fazer essa consagração nesse momento. Queria chamar a Valneide, se ela tiver. Está com o Arthur? O Arthur está aqui. Ok. Glória a Deus. Amém. Vamos fazer isso então nesse momento. Estende a sua mão para cá. Pai, Tu és o Deus onipotente, que pode todas as coisas. Para o Senhor não há limites, para o Senhor não há impossibilidades. A Tua grandeza, a Tua soberania alcançam e atingem todas as coisas. Senhor, e nós entregamos a vida, a existência, o destino, o futuro, as oportunidades, as escolhas, as circunstâncias, ó Deus, da vida preciosa da Sofia, nas mãos do Deus onipotente. Senhor, e nós dizemos que, ó Deus, ela pertence ao Senhor. Nós dizemos que o nosso coração é colocá-la nas Tuas mãos, para que o Senhor faça, o Senhor seja o guardião, que o Senhor entre antes que ela entre, que o Senhor chegue antes que ela chegue. Meu Deus, que o Senhor coloque o favor no coração dos homens, das pessoas, ó Deus, antes que a Sofia chegue. Pai, leve, ó Deus, essa criança a crescer em estatura, em graça, em saúde, ó Deus, em perfeição física, meu Deus, no nome de Jesus, e com o coração voltado, atraído para Ti, todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus nós oramos que o Senhor frustre todos os caminhos maus, ó Deus, que o Senhor remova, ó Pai, os inimigos, as pessoas mal intencionadas. Meu Deus, que o Senhor guarde os caminhos e o coração, a alma, as emoções e a vida dela. Pai, no nome de Jesus dizemos que Sofia, Tu preservarás a herança do Senhor na sua família. Sofia, Tu serás instrumento de Deus, Tu avançarás, Tu prosperarás, ou Tu carregarás a arca da glória de Deus na sua vida e serás canal da sabedoria e da virtude de Deus. Senhor, nós abençoamos a vida dessa criança e dizemos: Te pertence. Pai, no nome de Jesus, dá graça para o Márcio, ó Deus, para a Gisele, para ter paciência, sensibilidade, e para serem eles a perceber os caminhos de Deus na vida dela. Meu Pai, no nome de Jesus, livra o Márcio de que sejam outros a perceber as unções, os chamados. Mas Pai, fala com o Teu servo, fala com a Tua serva. Pai, nós queremos conhecer os caminhos, os profundos caminhos de Deus para a vida dos nossos filhos. Senhor, nós abençoamos a Sofia e dizemos que assim é, para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Tirar uma fotografia aqui junto. Ok. 1, 2 e... Ah, é o microfone. Amém, irmãos. Ainda de pé, eu gostaria de chamar o Henrique e a Elka. Eu não sei se o Elber e a Cristina estão aqui. Vem aqui à frente então, vocês, por favor. E... ok.
Nós estamos terminando o nosso culto e nós temos hoje também a celebração da Santa Ceia do Senhor. Qual é o nível de compromisso, de aliança que você tem com Deus, com os desígnios de Deus e com a casa do Senhor? Eu gostaria que cada um desses irmãos pegasse uma dessas bandejas. O pastor Márcio vai consagrar os elementos, o pão e o vinho, para serem mais do que símbolos nessa manhã, mas serem canais da virtude, da graça, da bênção de Deus sobre todos aqueles que participarem da Santa Ceia. A palavra mostra que, assim como Jesus levantou naquele dia o pão e o partiu, ele disse: comei dele todos, esse é o meu pão partido em favor de muitos. É o pão que representava o corpo de Jesus, que na cruz do Calvário levou as enfermidades, as dores, as maldições do pecado. Então, quando nós tomamos desse pão, nós dizemos: Senhor, da mesma forma que o Senhor pegou as minhas enfermidades, as minhas dores e as minhas maldições, eu tomo da tua virtude, da tua bênção, da tua graça, da tua liberdade, para que eu seja livre das enfermidades, das dores e das maldições. E da mesma forma a Bíblia diz que em seguida Jesus tomou o cálice, dando graças, o levantou e disse: bebei dele todos, este é o sangue da nova aliança. Que sangue é esse? Sangue, a Bíblia diz que é vida, e quando há derramamento de sangue, houve derramamento de vida. Jesus foi derramar um sangue que era limpo, que era puro, que era santo, E é interessante, Jesus também bebeu do cálice. O que significava isso? Ele estava bebendo o cálice do meu sangue, do seu sangue, do sangue da humanidade contaminada, cheia de culpa, de condenação, cheia de acusações, de fracasso, de derrota. E Jesus, ao tomar desse sangue contaminado, ele leva essa vida contaminada na cruz, e ali ele trata com ela. Mas há uma coisa: quando nós tomamos então do sangue não contaminado, da vida perfeita e perdoada, dessa vida que é virtude e é vitória. Então, quando você toma desse cálice, você está dizendo: Senhor, eu estou confirmando, o Senhor levou a minha parte terrível, cheia de culpa, para que eu tenha perdão. O Senhor levou a minha derrota, para que eu tenha vitória. O Senhor levou os meus fracassos e as minhas quedas, para que eu possa prosperar e ser abençoado. O Senhor levou as minhas doenças e as minhas misérias, para que eu tenha uma vida de saúde e de bem-estar. Obrigado por isso. Mas mais do que receber bênção, receber benefício, ao tomar do cálice, ao comer do pão, você está dizendo, em outras palavras: eu tenho uma aliança com o Senhor. Eu tenho uma aliança em edificar a casa que o Senhor está edificando na minha vida. Eu tenho aliança com Deus, e tenho aliança com os meus irmãos, com o projeto do Senhor, com a visão que está sendo praticada nessa igreja também. Eu gostaria então, o pastor Márcio vai orar, separando esses elementos do uso comum, e logo em seguida eles serão distribuídos. E eu gostaria que aqueles que foram batizados nas águas, estão em plena comunhão com esta igreja, com a sua igreja local. Você é o meu convidado para participar conosco da mesa do Senhor. Se você precisa consertar alguma coisa diante de Deus, se arrepender de algum pecado, se comprometer com Deus de perdoar alguém, ou de resolver alguma pendência, faça isso agora, mas não fique sem participar da mesa do Senhor. Amém? É a mesa de saúde, de perdão, de graça, de virtude e de vitória. Vamos orar e vamos aguardar uns pelos outros, à medida que os elementos são distribuídos. Guarde o pão, segure o pão.